Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, boa noite. Seja bem-vindo a este santo lugar, sexta-feira profética. E o pessoal está todo mundo entregando. Eu espero profundamente e sinceramente entregar alguma coisa que seja útil para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Versículo 1, por favor. O livro de Jó é um livro que tem uma autoria meio não confirmada. Há algum entendimento de que Moisés foi quem escreveu esse livro, como também alguns estudiosos declaram que Salomão foi o autor desse livro. Eu conheço um pouco, assim, como eu leio um pouco dos livros que Salomão escreveu, eu acho muito mais parecido, pela forma poética que é o livro de Jó, com Salomão, mas há essa dúvida. Mas enfim, vamos ao que interessa. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, aí eu vou pedir que a igreja, junto comigo, repita as 4 qualidades de Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Vamos repetir? Foi só um ensaio. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8. Por favor. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, ou igual a ele. Homem, vamos lá, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1, versículo 1. Eu dei aqui uma dubiedade da autoria do livro. Seja Salomão ou seja Moisés, eles descrevem que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas agora vamos para a parte que nos interessa. Quem dá testemunho de Jó agora? Quem está? Havia, versículo 8 diz, e disse-o a Satanás. Vocês já sabem dessa passagem. Satanás entra na Assembleia dos Santos, e manchado pela sua aparência pecaminosa e impura. Deus pergunta a ele de onde vens, ele diz de passear pela terra e rodear por ela. E aí Deus faz essa pergunta. E quando Deus faz essa pergunta a Satanás, e ele fala esses atributos, descrevendo Jó, ele está dando características e ele está dando testemunho de Jó. E essa é a mensagem. Nós, eu e você, e toda a igreja, nos confins da terra, precisamos dar um testemunho onde o próprio Deus fale de nós para Satanás ou para quem quer que seja, como pessoas íntegras, retas, que temem ao próprio Deus e que se desvia do mal, ou seja, pessoas sensatas. E eu fui buscar, para que a gente pudesse robustecer a nossa explanação, um pouco, que Deus te abençoe, pastor, e te recompense em nome de Jesus, um pouco do significado de cada palavra, que quer seja Moisés ou Salomão, mas o próprio Deus chancelou
dizendo: íntegro, sinônimo de sinceridade, transparência, pessoa que age sem fingimento, sem hipocrisia, expressa alinhamento de sentimentos e pensamentos, que apresenta a realidade livre de máscaras. É uma qualidade fundamental para relações de confiança, lealdade e caráter. Esses são alguns sinônimos da palavra integridade. Retidão, diz assim: integridade moral, justiça, imparcialidade moral, decência, honradez, seriedade. Temor a Deus, profunda reverência, respeito, admiração, submissão à grandeza, santidade e justiça de Deus. Obediência, honra e reconhecimento da soberania divina sobre todas as coisas. Desviar-se do mal, rejeitar e evitar qualquer situação, conduta ou influência que leve ao pecado, corrupção ou transgressão contra Deus. Nesse tempo em que temos vivido uma preocupação muito grande em dar uma impressão para as pessoas, quer seja no nosso ambiente de família, quer seja no nosso ambiente social, no trabalho, na faculdade, quer seja dentro até mesmo da igreja. Muitos estão preocupados em apresentar ou demonstrar características para serem inseridos, incluídos, para serem aceitos em tribos, em coletivos, porque se preocupa com o que o outro está pensando. Mas a mensagem central, ela vem agora. Qual é a preocupação que eu tenho como Deus pensa ao meu respeito? Como Deus me vê? Qual testemunho eu estou dando diante do Senhor? Porque eu me preocupo em apresentar uma boa aparência, em falar bem, em me vestir, seja lá de qual forma for, em ter carinho, e muitas vezes tudo isso pode ser apenas uma aparência, mas não uma essência. Porque o Senhor manda o sacerdote ir à casa de Jessé, e lá ele vai com uma missão de consagrar um dos filhos de Jessé como rei. E quando chega naquele lugar, o sacerdote, um homem que tinha intimidade com Deus, que nasceu de um voto da sua mãe, nós estamos lendo o livro de Samuel, Ana fez um voto, e Samuel nasceu com um propósito. Ana queria ter um filho, Deus queria um sacerdote, porque ele já tinha desistido de Eli e da sua família, pela conduta deles. E naquele momento casou a oração de Ana com o propósito de Deus, e Deus concebeu e abriu a madre de Ana. E aos 4 anos, Samuel é entregue no templo, e a partir dali ele desenvolve uma vida sacerdotal, servindo ao sacerdote, e depois ele se tornaria sucessor desse sacerdote. Então é um homem que tinha intimidade com Deus. Haja vista que com 7 anos, Samuel, Deus o visita na madrugada e o chama 3 vezes, porque Deus já tinha tratado com ele como alguém muito próximo. Vamos lembrar de Moisés, que o Senhor chamava Moisés e conversava com Moisés como um amigo, cara a cara, face a face. Muito embora Moisés
não tenha visto a face do Senhor. E eu pergunto, esse homem, ele vai à casa de Jessé, e ele vai com uma missão, mas quando ele chega lá, ele vê homens bem apanhados fisicamente, robustos, com musculatura, com uma apresentação que provavelmente encantou os olhos dele. E a palavra diz que toda vez que ele ia para deitar o olho sobre um, Deus não confirmava. Porque Samuel, mesmo sendo um homem íntimo da presença do Senhor, ele também era homem, como humano, como eu e você. Então ele carecia de limitações, ele não era perfeito. E nós podemos nos enganar com a aparência. Quantas vezes nós nos frustramos quando conhecemos profundamente uma pessoa que tínhamos uma opinião, ou, ao invés de se frustrar, pedir perdão, eu tinha uma outra impressão sobre você. Eu te julgava, eu te olhava, eu achava isso, aquilo, as piores conclusões. Mas quando se aproxima, quando começa a conviver, e tem uma expressão aí no mundo, né, que é conhecer, coma sal, né? Vá comer sal com essa pessoa, que você vai saber verdadeiramente quem é ela. E às vezes, por alguma circunstância da vida e por propósito de Deus, ele vai criando situações para que pessoas que não se afinavam possam conviver juntos por um tempo, e é desconstruído um conceito, uma avaliação. E aqui nesse momento, Samuel vai àquela casa, e quando ele já está cansado e até sem saber por qual caminho trilhar, acho que caiu até uma dúvida nele, será que era aqui? Deus chama a ele no espírito e disse: eu não vejo como você vê. Deus não vê como eu vejo, e não vê como você vê. Peço desculpa um pouco, eu estou me recuperando de uma virose aí, são 10 dias de cama e cozinha e banheiro somente, porque foi punk. Mas glória a Deus, eu estou de pé. E o Senhor, Ele nos sonda. Mas hoje, a igreja de Cristo na terra, muitas vezes, ela está sendo invadida por uma necessidade de ser validada, de ser aceita. E eu falo igreja, o corpo no geral, todos os ministérios. Isso tem sido uma coisa que nós precisamos, como corpo de Cristo, ter a vigilância de procurarmos agradar ao Senhor, de que o Senhor dê testemunho nosso diante dos dele, na Assembleia dos Anjos, lá com o Santo dos Santos. Ó, tá vendo ali a igreja Manaim? Eles estão me adorando em espírito e em verdade. É o que eles estão fazendo ali, eu estou me agradando. Sabe, a vida daquela irmã, daquele irmão, daquele servo meu, olha, eu estou sentindo prazer naquilo que ele está executando, nas missões que foram confiadas na mão dele, ele está tratando com bom êxito. Por quê? Porque o Senhor é que precisa ser agradado. Para um crente, para um verdadeiro adorador, ele tem que se preocupar, em primeiro lugar, em adorar ao Senhor, em agradar a Ele. Não é a mim mesmo, não é a pessoa que eu amo que caminha comigo, não são os meus filhos, não são os meus sacerdotes, os apóstolos, os pastores, não é a vocês. Eu primeiro preciso agradar a Deus. E agradar a Deus vai cortar na minha carne de ser corrigido, de ser consertado de muitas coisas. Por quê? Porque vai implicar em confrontar dentro de mim mudanças que muitas vezes vai me tirar do lugar comum, vai me tirar de uma posição sustentável. Vou trazer uma palavra que virou muito moda, zona de conforto. Ser buscado por Deus nesse lugar é uma autoavaliação que nós lemos aqui toda vez
na Santa Ceia, que é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame não deve ser apenas para a liturgia da mesa, mas para como eu estou diante do Senhor. Como eu estou agradando a esse Deus? Será que eu estou vivendo dentro daquilo que está lá no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor? Será que eu estou agradando a esse Deus? Será que eu estou sendo útil para esse Deus? Será que eu estou fazendo as coisas que Deus está se alegrando? Será que as minhas palavras, o louvor que está saindo da minha boca, será que a minha oração, será que a minha entrega está sendo real e verdadeira? Porque Ele nos sonda. Ele sondou a Samuel e ele disse: eu não vejo como você vê. Deus nos conhece na profundidade. Muitas vezes cometemos um erro, uma falha, e fugimos da presença do homem. Fugimos da igreja, fugimos do ministério que temos um chamado, fugimos das missões que o Deus eterno confiou em nossas mãos, porque achamos que aquilo que praticamos foi errado, mas eu não quero nem ser confrontado e ao mesmo tempo eu não quero ser julgado, eu não quero que ninguém questione, eu não quero que as pessoas venham trazer sua interpretação, quando na verdade eu não deveria me preocupar apenas e tão somente com a opinião dos homens, mas eu deveria me lembrar do Salmo 139, que diz que se eu fugir até as profundezas do inferno, ali os olhos do Senhor me achará. Eu não poderei me esconder do meu Pai, daquele que me chamou, daquele que confiou nas minhas mãos uma missão, ou várias. Aos casados tem a missão da família, do sacerdócio, né? A missão de preparar a nossa visão celular já começa dentro da nossa casa, né? O ganhar, consolidar, discipular e enviar começa com os nossos filhos, começa com as nossas esposas, né? É lá que começa. E essa forma de agir, ela é que precisa ser importante. Estamos ávidos por palavras que possam encorajar, que possam dizer: é hoje que a porta se abre. É hoje, quando você sair, tem um carro zero aí na porta com o laço vermelho, piscando, lhe esperando. Mas Deus está preocupado em dizer: é hoje que eu vejo a tua adoração subir como agradável às minhas narinas. É hoje, é a partir de hoje, é a partir de agora. Você pode aplaudir o Senhor, porque é para Ele. Aleluia. A palavra diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que dê testemunho do seu nome. E eu falo que testemunho não se dá com palavras. Essa coisa de subir no altar, não, porque eu era isso, eu era aquilo. Amém, glória a Deus. Mas o principal testemunho são as pessoas verem Deus na sua vida. Verem uma conduta como aquela mulher que não era crente, viu em Eliseu. Vai ali um santo homem de Deus. Vai ali uma santa mulher de Deus. É o seu vizinho, fala bem de você com outras pessoas. Dizer: que vizinho maravilhoso. Diferente de chegar perto da sua casa ou da minha, e ele dizer: que homem atribulado, é gritando o dia inteiro, é fazendo isso, fazendo aquilo. E o que é que adianta? Ter um título, ter uma posição, se chamar como povo de Deus, como está lá em 2 Crônicas 7,14. E o comportamento está longe. Porque o que vai convencer, o que vai arrastar, o que vai evangelizar, o que vai fazer ganhar dentro da visão que a gente vive e que estamos cobertos por ela, é o exemplo, são as atitudes. Nos momentos em que a vida lhe apresenta adversidades e que você ali, pautado pela palavra, fundamentado nas Escrituras, você, apesar de ser carne, apesar de ser falho, se apoia no Senhor. Como vocês cantaram aqui,
seguro nos braços daquele que nunca te deixou. E às vezes, nós é que deixamos o Senhor. E deixamos quando estamos em falha, em falta. Queremos que o Senhor nos perdoe, nos abra as portas, responda às nossas orações, atenda ao nosso clamor, veja os nossos esforços, mas verdadeiramente, será que eu estou agradando a esse Deus? Será que eu estou buscando em primeiro lugar reverenciar, adorar, para que esse Deus, segundo a sua vontade, o seu querer, da sua forma, na sua hora, contemple os desejos do meu coração? Estamos sendo diretos, estamos sendo ensinados. Não, hoje nós vamos fazer o clamor, e depois desse clamor, tudo vai mudar. Mas a primeira mudança que tem que acontecer é de eu colocar Deus em primeiro lugar e procurar agradá-lo e adorá-lo. Tem um corinho de fogo nas igrejas pentecostais que eles sempre cantam: o que viestes fazer aqui? E aí o povo responde: eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar, e aquilo começa. O que viestes fazer aqui? Essa é uma mensagem, o culto já começa com uma mensagem. Às vezes as pessoas se entretêm na harmonia, no pandeiro, na bateria, no timbal. O que vieste fazer aqui? Eu vim para louvar. Mas verdadeiramente está louvando? Verdadeiramente está entregando a Deus aquilo que é dele? Existe um trono dentro de mim e de você. E existe um dono desse trono. E ele quer assentar nesse trono. E ele quer conduzir, ele quer pegar o seu cetro de autoridade e dar direções, e dar indicativo dos caminhos e mostrar verdadeiramente quais são os planos dele. Mas para isso, esse trono precisa estar livre para que ele se sente, para que ele entre, para que ele fique à vontade. Esse trono não pode ter a vaidade, a preocupação da influência externa. Eu tenho um exemplo, irmãos. Quando eu era adolescente, tinha 18, 19 anos, um primo meu veio morar na minha casa. E aí, no meu quarto, dormia eu, meu irmão, que é mais novo do que eu, 1 ano. E aí minha mãe colocou mais uma cama para esse primo dormir lá. E a gente ficava junto. E esse primo, ele conseguiu um trabalho aqui. E ele não sabia, às vezes, se arrumar. E a gente fazia dele marionete. E às vezes ele saía de casa parecendo Agostinho Carrara. Porque ele botava uma calça e a gente dizia: essa não está boa. E aí ele ia no espelho: esse sapato também não está bom. E vou dizer a verdade, a gente macacava o visual dele todo. E ele ia embora para o trabalho e ele achava que estava bonito, porque ele se preocupava que eu e meu irmão dessem a opinião se a gente tinha gostado do look. E a gente fazia, né, coisa de adolescente, de jovem, né? Desculpa a expressão, de molequeira, né? Fazia aquela coisa com ele e ele ia daquele jeito. Uma vez a manhã viu ele e disse: meu Deus, por que Vanildo anda assim, parecendo que está no carnaval, todo uma calça listrada com um sapato aí? Ô meu filho, não fique preocupado com o que esses meninos dizem, não. Eles estão fazendo isso por maldade. Minha mãe que descortinou isso. Mas até então a gente brincava com ele. E a gente fazia aquilo ali, ele ia embora, ele achava que ele estava bonito. E hoje o que a sociedade está fazendo com muitos crentes? Põe o crente para fazer TikTok e diz que é gospel. Põe o crente para estar cantando um monte de aberração, impedindo da sua bênção chegar. O crente não pega a letra de uma música antes de cantar e declama ela como um poema, porque o primeiro achado é pregar uma música e ler, sem a melodia, e o Espírito Santo vai falar se aquilo é de Deus ou não. As pessoas estão dizendo uma aberração: eu estou gastando a minha vida, isso é uma aberração, isso não sobe, desculpa falar, eu não sei nem porque o Espírito Santo está levando para esse lado, mas enfim,
As pessoas estão indo, por quê? Porque eu preciso inserir. O meu ministério tem que estar na mesma trend das outras igrejas. A minha banda, ela tem que cantar as mesmas canções. Mas eles não querem cantar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao teu. E aí eu pergunto, será que Deus recebe essa canção, ou se eu disser a Ele que eu estou gastando a minha vida? Gastar é algo que não tem valor. Essa música, ela tem uma letra apocalíptica, mas quando chega no refrão, ela tira a reverência ao Senhor. E o principal da canção é o refrão, que é aquilo que a gente dá mais ênfase. O que é que a gente está pedindo aqui? Um novo coração. E essa canção, uma das, e tantas outras que tem aí. E as pessoas, e as bandas, e os grupos, e os ministérios, para serem aceitos no mundo, cantam as trends, cantam as ondas, mas não sobe, Deus não recebe. É uma emoção que fica aqui, a gente até chora, se for o caso, mas saiu daqui não frutifica. Mas cante isso aí, todos os dias. Eu quero ver Deus não mudar a sua vida, se você disser que é um novo coração, do jeito de Deus, uma vida da vontade que o Senhor tem preparado. E essa é a nossa vida. Ela precisa ser uma vida íntegra, reta, que se desvia do mal, que teme ao Senhor. Estamos debaixo da graça, mas há um preço para viver debaixo da graça. É uma vida de renúncia, é uma vida de santidade, de autoanálise. Se eu quero dar testemunho de Deus na minha vida, se eu quero ter as minhas orações respondidas, se eu quero viver a atmosfera de milagres, como a apóstola fala, se eu quero viver um novo tempo, eu preciso agradar ao Senhor. Eu preciso fazer com que Deus dê testemunho do meu nome nas moradas celestiais e não na terra. E eu vou aqui abrir um parêntese. Se você e eu, se nós conseguirmos dar testemunho diante de Deus, aqui na terra é a coisa mais fácil. Aqui na terra tudo vai, tudo vale. Então se preocupe em agradar o Senhor. Se preocupe em ter uma vida onde Deus fala de você. Vamos lembrar de Mateus 3,17, quando o Senhor diz: este é o meu filho amado. Olha Deus dando testemunho de Cristo, em quem eu tenho prazer. Essa é a igreja que eu tenho prazer. A Igreja Batista Manaim. Ele olhar lá de cima e dizer: este é o ministério que eu tenho prazer. Este é o servo que eu tenho prazer. Este é o adorador que eu tenho prazer. Este é o crente que eu tenho prazer. E se eu agrado ao Senhor, Ele concede o desejo do meu coração. Porque Ele vê, Ele nos sonda, Ele nos conhece, no levantar, no deitar, no sentar, no falar. Não adianta eu chegar aqui ou em qualquer outro lugar com a boa aparência. Parece, mas não é. É o Denorex. Só para quem tem mais de 40 sabe o que é. Era um shampoo que pintava o cabelo, né? E aí dizia: parece, mas não é. Se estiverdes em mim, João 15, 7, e as minhas palavras
estiverdes em vós. Pedireis o que quiseres, e vos será feito. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. E eu vou pedir licença ao Senhor, eu digo, acho que nem precisa pedir. Se a gente estiver na posição que Deus quer, debaixo do esconderijo dele ali, aguardado por ele, é doloroso, mas o final importa, é que nós agrademos a Deus, e não a nós mesmos. Importa, é que nós tributemos verdadeiramente uma adoração sincera, íntegra, reta, um caráter ilibado diante do Senhor. Eu preciso dar testemunho de Deus, principalmente nos céus, que é para quando chegar em Apocalipse, ele não dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque nunca tiveste comunhão comigo. Ah, mas eu preguei, eu cantei, eu dancei, eu pulei, eu dei corrupio de cobra, eu fiz tudo pelo nome do Senhor. Eu não vos conheço. Por quê? Porque aquilo tudo era uma capa, era uma proteção que maculava, que mascarava. Mas quando há sinceridade no meu coração, significa que eu estou vivendo o que está lá em João 8,32. Eu conheci a verdade e ela me libertou. E verdadeiramente o Filho me libertou. João 8,36. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, assim sereis livres. Fique de pé em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Deus, quero te louvar, Pai. Essa é a tua mensagem, a tua palavra. Precisamos, Senhor, e devemos dar testemunho do Senhor na nossa vida aqui na terra, mas principalmente que o nosso nome esteja sendo validado diante do teu altar, esteja sendo chancelado na tua presença, lá junto com os santos dos santos. Eu preciso, meu Deus, a minha casa, eu desejo, Senhor, que essa igreja, que os meus sacerdotes, que os pastores, que todos os membros desse lugar e todo o teu povo, onde quer que houver um que se apresente como servo teu, que verdadeiramente, meu Deus, ele chancele a vida dele, ele confirme na tua presença, e que o Senhor se agrade, que o Senhor tome os nossos caminhos, Senhor, e que o Senhor possa conduzir dentro de nós, possa reinar na nossa vida, porque é para isso que estamos aqui. Nós estamos investindo tempo na tua presença. Nós não estamos gastando, nós estamos investindo. Investir é diferente de gastar. Investir parece uma coisa até de segunda intenção, mas o Senhor nos sonda e nos conhece. É o Senhor quem nos promete, é o Senhor quem fala, e por isso, meu Deus, nós cremos em ouvir a tua palavra, em crer que o Senhor nos salvará, nos resgatará, em crer que esse investimento, que todo esse tempo, meu Pai, que estamos clamando, estamos buscando verdadeiramente uma comunhão e uma intimidade com a tua presença. As demais coisas, elas virão por acréscimo, se for a tua vontade. E se esse acréscimo não vai nos tirar da tua presença, e se esse acréscimo não vai macular a nossa salvação, porque tudo aquilo, meu Deus, que vier sobre o nosso caminho, e que trouxer dúvida, ou que trouxer vaidade, ou qualquer outro sentimento contrário à tua vontade, que o Senhor não nos faça viver. Não nos permita, Senhor, alcançar, entre aspas, milagres, que vai nos tirar do teu caminho, que vai nos tirar da intimidade, porque o que estamos vendo é cada vez mais
aproximando-se a hora em que essa trombeta vai tocar. E eu desejo, Senhor, verdadeiramente estar entre aqueles